Oi gente, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou contar um pouco como eu melhorei a relação do meu bebê, do Oliver, com o sono. Esse vídeo vai ser muito longo, mas eu vou tentar colocar timestamps, pra vocês saberem qual assunto eu tô falando ao longo do vídeo. E aí, quem sabe, ir pra o que te mais interessa, mas eu acho que ao longo do vídeo eu vou dar várias dicas que podem servir pra você. Mas logo aqui no começo eu quero dar alguns esclarecimentos. Eu não sou consultora de sono, eu não tenho experiência nessa área, eu não tô aqui com autoridade no assunto, eu tô realmente como mãe que ensinou ao seu filho. Meu filho tem dificuldade pra dormir, assim como eu também tenho dificuldade com sono. Mas o que acontece? A relação dele com o sono não era nada saudável. E hoje em dia ele não tem autonomia do sono, ele não dorme a noite toda, mas melhorou muito, sabe? Ele agora já entende quando está com sono, já vai dormir com mais facilidade. Era uma coisa que não acontecia antes, ele tinha muita dificuldade para dormir. E eu tentei alguns métodos, eu me coloquei muito no lugar dele, como eu falei, eu tenho dificuldade para dormir, então tive empatia sobre ele, entendi que é um bebê. E foi um processo, assim, longo, não foi um processo linear, às vezes eu dava uns 2 passos e voltava a um, e depois andava de novo pra frente, então não foi algo linear, mas foi algo que foi mais saudável pra mim, pra ele. Pra você entender um pouco da relação do Oliver com o sono, nos 3 primeiros meses ele dormia só no colo. Bem no comecinho, assim que ele nasceu, eu tive problemas com a amamentação e ele teve problemas de muitos gases e muitas cólicas. Hoje em dia eu sei que isso tá ligado a algumas alergias e alguns suplementos que a gente estava dando a ele. Então, por conta disso, ele acabava dormindo no colo do meu marido. Eu tinha problema na amamentação, sentia muita dor, e se ele não tivesse dormindo no colo, ele acordava antes e aí eu sentia mais dor ao amamentar. Então ele dormia no colo do meu marido para que tivesse um espaçamento entre uma mamada e outra e eu conseguisse amamentar ele. E aí, para pegar no sono, ele acabou ficando com muitas associações. Tinha que balançar, andar, dar tapa na bunda, chiar com a boca, tinha que fazer 1 milhão de coisas para o menino conseguir dormir. Por um tempo eu tive auxílio de uma consultora de sono, fui atrás disso e ela me ajudou em alguns aspectos, principalmente na rotina de soneca. Mas aí chegou num ponto que não estava mais evoluindo, porque eu precisava colocar, por exemplo, ele no berço para ensinar autonomia, sendo que na época ele estava tomando remédio para refluxo, então complicava um pouco, porque ele chorava, precisava do peito, eu não podia dar o peito, porque ele estava de jejum para tomar o remédio. Então ela falou assim, ó, vamos dar uma pausa e vamos esperar essa questão de saúde dele melhorar. Quando melhorar, você volta e a gente retorna com a consultoria. Só que aí eu acabei não retornando, porque eu disse assim, vou tentar fazer aqui por mim mesma, do jeito que eu acho que vai ser melhor pro meu filho. A grande problemática pro Oliver é que ele não tinha consciência que iria dormir. A gente meio que tinha que enganar ele e ele acabava dormindo. Então uma associação que ele teve muito forte foi a associação com música. A gente colocava música, bem novinho eu já fazia isso. Eu colocava música e começava a dançar com ele. Então ele acabava dormindo. Isso ajudou a gente por muito tempo, claro, porque a questão da música ajudava um pouco a aliviar o clima da casa, nessa questão do sono, mas acabou atrapalhando porque ele associou a música e ele não tinha a consciência que iria dormir, ele acabava dormindo por consequência do balançar e tal, então ele não tinha consciência de assim, tô com sono, vou dormir, estou me encaminhando para dormir. Então isso atrapalhou ele a não entender realmente os sinais de sono dele, ele entender que era a hora de dormir. Quando eu me sinto assim é porque eu estou com sono. Eu não sei se o bebê tem essa consciência, mas realmente hoje eu acho que isso atrapalhou. Mas a gente fez assim o melhor que a gente pôde na época. Então eu não julgo a Tuane do passado, mas hoje eu entendo que eu poderia ter feito um pouco diferente. Isso da música era durante o dia, mas consequentemente atrapalhava a rotina noturna. A rotina noturna era um caos, gente. Às vezes eu ia colocar ele pra dormir e eu sofria muito, porque parecia uma luta, sabe? Uma guerra. Parecia que eu realmente estava lutando com ele pra colocar ele pra dormir, o que era insuportável. Afetava a mim, afetava ele, afetava a nossa família, afetava eu, afetava meu marido. A gente não tinha momentos juntos, a gente não tinha convivência mais, porque nas sonecas ele tinha que dormir no colo, então um tava com ele no colo, o outro tava fazendo algumas coisas na casa. E na rotina noturna a mesma coisa. Às vezes tinha que ficar com ele, então a gente não jantava junto, jantava intercalado e assim, tava afetando
toda a rotina da casa, tá afetando a minha saúde mental num nível enorme, então eu decidi que precisava mudar. Mas eu sabia que não era de uma hora pra outra, então assim, eu fui colocando uma meta. Fui mentalizando assim, não, quando ele completar 6 meses eu vou fazer, quando ele completar 6 meses eu vou fazer. Então eu passei quase um mês nessa mentalização, porque eu sabia que ia ser um processo difícil, eu sabia que a gente ia ficar ali um tempo mais cansado, só que era inadiável, eu precisava fazer aquilo. Então eu fui preparando mesmo o meu psicológico até chegar o tempo de fazer. E aí, quando eu comecei, eu não voltei mais atrás. Uma coisa que atrapalhava muito o sono dele é que ele acordava muito à noite. Eram 7, 8 despertares toda noite. E a gente acabou descobrindo que um desses motivos para ele acordar tanto era frio. Tinha as questões de saúde, refluxo e tudo mais, mas a gente descobriu que também tinha o frio. E assim, eu colocava ele pra dormir certinho, agasalhadinho, sabe? Manga longa, a gente mora no Nordeste, então era molezinho de manga longa, calça, meia e o ar-condicionado no 24. Então eu achava que era o ideal, o macacãozinho, sabe? Todo coberto. Eu achava que era o ideal porque era o que a gente via de guia na internet. Só que eu descobri que o Oliver tem uma sensibilidade a mais ao frio e também ele não se mexe muito durante o sono. Então ele sente mais frio. Como eu descobri isso? Colocando a temperatura errada do ar-condicionado um dia. Um belo dia eu coloquei errado porque eu tenho lá o controle no celular e tenho o controle normal. Então às vezes ficam temperaturas diferentes. Eu coloquei 26 graus sem querer e ele dormiu, despertou menos. E aí eu comecei a desconfiar que era frio. Testei mais alguns dias, funcionou, e aí eu comprei um saquinho de dormir. Então hoje ele dorme de macacão, saquinho de dormir, e também durante o dia a gente começou a mudar, porque eu tentei o ventilador de várias posições, de várias formas, pra parede, pro teto, pro baixo, pra cima, de todas as formas eu tentei. E a gente não conseguiu esticar a soneca dele com o ventilador. Então a gente testou com ar-condicionado também na mesma temperatura, 24. E com o bolezinho que ele passa durante o dia e o saquinho de dormir. E foi o que funcionou. Então a gente tá usando o ar-condicionado também durante o dia por conta dessa sensibilidade ao frio mesmo que ele tem. Me acompanha em todas as redes sociais e curte meus trabalhos para pagar a conta de energia. Um sinal que dava também para perceber que era frio era a fralda. A fralda vazava muito, porque ele fazia muito xixi mesmo. Por conta do frio, né? A gente quando tá com frio também, a gente vai mais vezes ao banheiro. Então ele fazia muito xixi. A gente trocou a fralda, agora a gente usa aquela Pentes que não vaza. E também a questão da temperatura, né? Também resolveu essa questão do xixi vazar, que era horrível, porque ele acordava de madrugada e não queria dormir mais quando a gente trocava ele. Bom, aí começou os processos de mudança. E a primeira mudança que a gente aplicou foi a mudança dele sair do colo para o berço. E o que eu comecei a fazer? Primeira parte da noite, ele no berço. E a primeira soneca no berço. Porque a primeira soneca, ela é bem importante porque ela ainda tem um pouco da melatonina ainda no corpo do bebê. Então ajudava com que ele dormisse no berço na primeira soneca. Só que às vezes eu precisava fazer assim, eu começava a soneca no braço e aí, vamos dizer assim, ele tinha 40 minutos de soneca, 20 minutos era no braço, 20 minutos era no berço, pra ele terminar a soneca no berço e ter aquele ritual dele acordar ali no berço e perceber que ali a soneca funcionava. O que alguns dias foi bem complicado, porque fala assim, ah, o bebê demora 20 minutos pra entrar no sono profundo. Não, meu bebê demora 20 minutos pra tirar a soneca, porque no começo ele tirava 20 minutos de soneca, acordava sorridente, feliz e nem parecia que tava cansado. Então foram algumas sonecas perdidas nesse processo, mas eu insisti porque eu queria que ele se sentisse seguro no berço. Então teve dia que ele tirou 6 sonecas por dia, 6 sonecas. Isso na altura de 3, 4 meses de idade, porque eu precisava que ele entendesse que dormir era no berço e não mais no braço. E aí eu tentei de tudo, meu pijama junto com ele pra ele dormir, o paninho de leite, naninha, brinquedo, eu tentei de tudo fazer com que ele se familiarizasse no berço. E a coisa que mais deu certo foi passar tempo no quarto. A gente passava muito tempo no quarto. Às vezes ele acordava no berço, a gente chegava, já fazia uma festa. Ai, meu filho, você dormiu, que legal, no berço.
A gente fazia uma festa mesmo quando ele acordava no berço e ficava ali um tempo, pegava ele e botava na cama, porque o berço dele tá no meu quarto. Então a gente pegava ele, botava na cama, ficava brincando lá. Foi aonde ele desenvolveu bastante o rolar, o engatinhar, e a gente ficava passando mais tempo ali no quarto pra ele se sentir seguro ali naquele ambiente. E aí realmente foi tempo e insistência pra que ele entendesse isso. E às vezes no sono noturno ele voltava pra cadeira, sabe? Até que um momento que eu disse assim, não, ele não vai voltar mais pra cadeira, que é dormir no colo do meu marido. Ele não vai ser no berço. E aí quando ele acordava no berço, assim, pela manhã, era assim uma vitória muito grande. E a gente festejava realmente quando ele acordava no berço, porque era super importante que ele entendesse que a noite toda ele precisava ficar no berço, não só a primeira parte da noite. Então foram dias ali acolhendo, ele acordava, eu acolhia, tranquilizava, ficava na cadeira uns 10 minutinhos e voltava ele pro berço. Às vezes ele acordava nesse processo, pegava de novo. Então por isso que eu me preparei, sabe, psicologicamente, porque eu sabia que isso ia acontecer. Então foram dias fazendo isso, acolhendo, botando de volta, acolhendo, botando de volta. As noites foram bem difíceis, mas era um passo que precisava ser tomado. Então foi um processo assim, porque teve dias que ele acordou 4 horas da manhã, porque ele é um bebê que acorda muito fácil, desperta muito fácil. Então se eu tentava colocar ele no berço 2, 3 vezes, ele já despertava. Então foram dias assim que ele acordou 4 horas da manhã seguidos e não tinha muito o que fazer, ele despertava e não voltava a dormir. E mais uma coisa sobre o berço. Se você tá tentando adaptar seu bebê no berço, uma coisa que eu aprendi no processo é que é melhor tirar tudo de uma vez. Eu tentei primeiramente adaptar ele no berço no ninho, sendo que depois você tem que tirar aquele ninho. Então ele vai ter que readaptar tudo de novo. Então tenta tirar tudo de uma vez. É mais difícil? É mais difícil. Mas tenta fazer isso, porque você vai arrancar o band-aid de uma vez só, sabe? Eu adaptei ele no ninho, aí pensei, não, vou tirar o ninho. Tirei o ninho, porque ele começou a rolar. Tirei o ninho. No que eu tirei o ninho, eu deixei ainda o rolinho. Sabe aquele rolinho que você bota do lado do bebê pra ele não rolar? Então, botei pra ele se sentir mais seguro. Porque, como eu falei, ele dormia no braço. E aí no braço ele dormia todo agarradinho, todo amarradinho. Então eu coloquei o rolinho. Depois eu peguei o rolinho e deixei só nas costas. E aí deixei só nas costas pra evitar que ele virasse. Só que aí ele começou a rolar, a virar. Então eu tive que tirar de novo. E cada vez que eu mexia nisso, era um processo de reaprendizado, era um processo de readaptação. Então se você puder, tira tudo de uma vez, deixa o berço sem nada, mais seguro, que é como é seguro pra eles ficarem mesmo, porque eles vão se mexer, vão rolar, vão... Então é o mais seguro. E esse processo eu comecei na rotina da noite, porque tem a melatonina, tem o sono ali mais pesado, então ajuda ele a dormir melhor. Então gradativamente eu fui fazendo na rotina da noite, primeira soneca, evoluir pra segunda soneca e depois todas as sonecas. E é um processo que não é linear, você tem que ir fazendo quando você sente que o seu bebê tá pronto. Então assim, começou a aceitar a primeira soneca no berço, beleza, agora eu vou tentar a segunda também. Então é uma coisa que não é linear, sabe? Tem dia que ele não vai aceitar a primeira soneca no berço, mas a segunda vai. Então você tem que ir realmente tentativa e erro pra evoluir nesse processo. Agora uma coisa que ajudou muito, que mudou totalmente, é que a gente já ouvia sobre a rotina da soneca. Mas era uma coisa é ouvir, outra coisa é aplicar mais firmemente. E a rotina da soneca foi uma coisa que mudou bastante, porque como eu falei, nas sonecas o Oliver não tinha consciência que ele ia dormir. A gente dançava a música com ele e ele ia adormecia. Então ele não tinha consciência de que estou com sono, estou indo dormir. E aí qual a rotina da soneca dele? Eu tenho um aplicativo que é o Naper, que eu coloco, né, quando ele dorme, quando ele acorda, e ele me dá uma estimativa da janela de sono do Oliver. Então, quando ele dá um alerta de 30 minutos, ó, tá faltando 30 minutos pro Oliver dormir, a gente começa o processo de desacelerar ele, que é super importante, principalmente pro meu bebê. Ele não dorme se ele não tiver desacelerado. Então, nesses 30 minutos, nenhuma brincadeira muito agitada, nada de brincar jogando pra cima, rodar, pirueta, nada. Ou eu leio um livro, ou eu vou para uma rede, ou eu vou olhar a janela, ou eu vou fazer qualquer outra atividade que não estimule demais ele. Como ele é um bebê que se distrai com tudo, gente, eu vou dormir com ele, ele vê uma fralda branca na poltrona de amamentação, ele se distrai e começa a brincar com aquela fralda. Então, assim, realmente é um processo difícil desacelerar ele, mas é
imprescindível para que ele durma. Então, o aplicativo deu alerta ou ele deu algum sinal de sono, o que é super difícil pro Oliver, ele não dá muito sinal de sono, mas assim, a sobrancelha fica vermelhinha às vezes, ele fica olhando fixo para um lugar, ou ele ri muito fácil de algumas besteiras, é porque ele já tá com sono. Daí desacelerei ele, começa o processo para colocar ele para dormir, que é o seguinte: eu vou pro quarto, fecho a porta, ligo o ar-condicionado. Como ele precisa dormir com o saquinho, eu coloco o saquinho de dormir, ligo o ruído branco, sento na poltrona e dou mamar. Eu tentava fazer isso com o quarto na penumbra, né? Aquele escurinho, mas ainda dá pra ver as coisas. Mas como eu falei, meu bebê se distrai com tudo, então percebi que pra ele o melhor é o breu total. Tanto que hoje em dia eu sei o quarto decorado de olhos fechados. Eu entro no quarto e fico de olho fechado, porque eu não consigo enxergar nada, que meu quarto fica um breu. Então eu já sei o quarto decorado todo, porque é o melhor pra ele dormir. Então eu entro nesse breu, dou mamar. No começo, quando eu tentei aplicar essa rotina, ele já, quando eu começava a me encaminhar pro quarto, ele já entendia que era pra ir pra soneca, ele chorava, esperneava, não gostava. Mas com o tempo ele foi entendendo que era o horário de dormir e foi se tornando mais fácil. Era engraçado. Quando eu começava a ir para o quarto, ele já começava a coçar o olho, como se fosse assim, realmente, tô com sono, tô indo pra soneca. Então, ele foi se adaptando. No começo ele não gostava e agora ele já entende, estou indo dormir, estou indo pra soneca. E aí, nesse começo, as sonecas foram bem difíceis. Era assim, soneca de 20 minutos, 30 minutos no máximo. No máximo. Que ele não dormia. Eu tentei emendar sonecas. E como é que eu fazia pra emendar as sonecas? Eu percebia que com 30 minutos ele começava um processo de despertar, que era onde ele precisava emendar. Como ele não sabia emendar a soneca, porque ele não tinha uma relação saudável com o sono, ele não entendia que ele mesmo poderia dormir sozinho, ele acordava. Então, como eu sabia que ele tinha esse leve despertar com 30 minutos, eu já me encaminhava pro quarto. Eu não pegava ele, porque se eu pegasse ele dormindo, ele ia acordar. Mas se ele acordasse, desse esse despertarzinho, começasse a se mexer no berço, aí sim eu pegava ele e ia ninar novamente para que ele emendasse a soneca. E uma dica que eu tenho para dar sobre esse emendar a soneca é quando você tentar emendar a soneca do seu bebê, não chega para ninar ele toda afobada, sabe? Às vezes a gente quer tentar ninar, então às vezes chegava, vem meu filho, vamos dormir, e aí acabava despertando ele. Quando eu vou tentar emendar, eu pego ele calmamente, vou dando aquele balancinho bem simplesinho, porque imagina, você tá tentando ali dormir, tá tentando voltar a dormir, vem uma pessoa e começa a te sacudir freneticamente. Então tenta pegar ele, fazer um chiadinho devagarzinho, dar um passinho pra frente e pra trás, tentar balançar pra que ele emendasse a soneca. E aí eu precisei fazer isso algumas vezes até que ele entendesse que dava pra emendar a soneca. Se ele precisasse dormir mais, ele conseguia fazer isso sozinho. Mas isso aí foi um processo que também incluiu o ninar, o tirar o movimento pra ele dormir, que eu vou falar mais na frente. Só que às vezes esse emendar da soneca não funcionava. Então o que eu fazia? Tentei, vi que ele não ia dormir, eu pegava ele de volta, colocava no berço e entrava no quarto novamente, como se ele estivesse despertando da soneca. Porque toda vez que ele despertava da soneca, de uma soneca boa, eu chegava no quarto, oi meu filho, você dormiu, que bom, uma soneca boa. Tentei emendar a soneca, não deu certo, eu colocava ele no berço novamente, para que ele entendesse que ele precisava acordar naquele local, não no meu braço. Eu não sei se faz sentido, gente, mas era o que eu fazia. Eu colocava ele no berço, abria a porta para entrar luz no quarto, e aí falava, oi meu amor, você acordou, que bom. Desligava o ruído, desligava o ar, pegava ele no colo e tirava o saquinho. Porque pra mim, quando eu chegasse no quarto e não fizesse isso, era pra ele entender que ele ainda podia dormir. Dá pra entender? Porque a gente conversa com o bebê com ações, né? A gente não explica pra ele, olha filho, você precisa dormir mais, você pode dormir mais. Ele não vai entender isso. Então eu comunicava com ações, ó. Se eu chegar no quarto e te pegar pra tentar dormir de novo, é porque você pode dormir mais. Se eu chegar no
no quarto já te falando, já falando com você, é porque você realmente dormiu o suficiente e pode acordar. E aí o que eu tentei com o Oliver e não funcionou. Eu tentei algumas técnicas de, por exemplo, deixar ele sonolento, ninar, deixar ele sonolento, colocava ele no berço. Isso não funciona com ele, porque ele estava acostumado a dormir com muito movimento, dançando, balançando, chiando. Eu balançava ele assim no braço e ainda andava com ele. Então imagina, você dormir assim, tá condicionado a dormir assim, e do nada uma pessoa te coloca no berço parado, imóvel pra você dormir. Não funcionou. Tem uma outra técnica da Laura Lota que tem aqui no YouTube, que basicamente é pegar ele, deixar ele sonolento, dar boa noite, botar ele no berço. Chorou, eu pego, acolho, boto no berço. Pego, acolho. Só que esse acolher também é imóvel, parado. Então também não funcionou pra ele. Então eu disse assim, desisto. Vou tentar, assim, o que dá certo, o que eu acho que vai dar certo pro meu bebê. Uma coisa também que não funciona pro Oliver. Ai, vou dar um pouquinho aqui do peito pra acalmar ele. Não funciona. Se eu der o peito e tirar, ele entra num estado vulcânico, um caos total. Então não deu certo. Eu prefiro negar o peito, ninar ele ao máximo até ele se acalmar e realmente desistir, que acontece, já fiz algumas vezes, do que realmente dar um pouquinho do peito e tirar, sabe? Então eu fui, assim, entendendo que eu não queria exigir dele um amadurecimento muito rápido, de dormir sendo balançado pra dormir parado, estático. Então, basicamente eu fui no processo de tirar as associações e tirar o movimento pra ele dormir, pra que ele entendesse o processo de adormecer. E uma coisa super importante é não tentar nada disso com o bebê exausto. Eu tento aplicar essas técnicas e esses métodos sempre com o Oliver, mas tem algumas exceções. Se ele tá exausto, se ele tá com dor no dente, se ele tá doente, se ele tá gripado, se ele tá com vacina, eu não faço nada disso. Por isso que eu disse que era 2 passos pra frente e 1 pra trás. Porque se tá em algumas dessas situações, eu não vou exigir que ele aprenda nada. Eu só vou dar colo, porque é um bebê, é o meu filho. Então, assim, eu quero que ele tenha uma relação saudável do sono, mas não traumatizando ele. Então, se ele tá em algum processo ali de necessidade mais de colo, de carinho, acolhimento, eu vou dar isso a ele. Eu só preciso que ele durma bem, tanto por mim quanto por ele. Mas se ele precisar de mim para acolhimento, para colo, eu quero ser essa pessoa, eu quero estar ali para ele. O que funcionou para mim foi realmente me preparar psicologicamente. Coloquei uma data que era quando ele completasse 6 meses e fui me preparando para esse processo. Fui pensando, arquitetando tudo como eu ia fazer para quando chegasse no mês assim eu começar e estar preparada psicologicamente, sabendo que ia ser um mês difícil, mas que no futuro eu ia colher os frutos. Fazer de modo gradativo, né, como eu falei, tirando as coisas aos poucos, ir no que ele estava aceitando, ser flexível, entendendo que tem esses momentos que ele vai precisar de mais colo. O quarto no escuro total foi o que mais funcionou por aqui, e também a rotina da noite bem arquitetada e a rotina da soneca bem arquitetada, incluindo desacelerar e todos os passos sendo muito engessados, assim. Com o Oliver, como ele tem essa dificuldade, eu tenho que seguir a rotina bem estrita. Ele dorme de outras formas? Dorme. Na rua ele acaba dormindo. Mas, eu vou falar mais pra frente sobre isso. Em casa, a gente tem que seguir a rotina bem estruturada, assim, pra funcionar bem pra ele. Vamos lá! Tem muitos tópicos aqui pra falar nesse vídeo. Sobre dormir no peito. Eu não sou totalmente contra um bebê dormir no peito. Gente, imagina só, é o seu lugar de conforto, ele é um bebê, é um lugar de conforto pra ele. Então eu não tenho nada contra ele dormir no peito. Às vezes eu deixo, principalmente naquelas situações que eu falei, vacina, doença, eu deixo, porque é um lugar de conforto, é onde ele tá ali, tem uma conexão comigo, então eu realmente deixo ele dormir no peito. Eu só não queria que fosse a única forma dele dormir. Então, fazendo toda a rotina, como eu falei pra vocês, eu ia pro quarto e dava um mamar. E o que acontece? Eu deixava ele ficar sonolento e aí tirava o mamar. E cada dia, cada semana, eu fui tirando o peito mais cedo, ou seja, tirando e deixando ele mais acordado. Porque ele tem a extração, onde ele tá ali se alimentando, tirando leite, e tem o chupetar, que ele fica ali só pra conforto e se acalmar. Então, quando eu percebia que ele mudava a sucção, que ele ia pro chupetar, eu fui retirando cada vez mais cedo para ele sair cada vez mais acordado do peito.
Nessa época eu ainda estava ninando, então eu tirava, ele dava uma reclamadinha, eu já oferecia o ninar em pé e aí ele se acalmava. Então foi um processo assim, umas 2 semanas, até ele entender que o peito não era o lugar de dormir. Então ele foi saindo do peito cada vez mais acordado e aceitando o ninar no braço, no colo, pra dormir. Às vezes, gente, eu também tô com paciência, não tô com coragem de ninar ele, então dorme no peito mesmo. Pronto, agora vamos ao ninar de fato, né? O Oliver, ele tinha muitas associações, como eu falei. Eu tinha que ficar andando pra frente e pra trás, sacudindo ele, batendo no bumbum e chiando pra que ele dormisse. Principalmente se ele não estiver desacelerado. Se ele estiver desacelerado, ele até dorme mais tranquilamente. Mas se ele estiver agitado, ele precisa desses sensoriais para se acalmar. Então hoje eu entendo isso, então desacelerar para ele dormir é crucial. Sendo que muitas vezes eu fazia toda a rotina do sono bonitinha, dava o banho, massagem, relaxava, levava ele pro quarto, dava uma mamar, deixava mamar. E aí, quando eu ia ninar ele, parecia uma guerra, gente, parecia uma luta. Ele se desvencilhava de mim, queria me empurrar e realmente parecia uma batalha, sabe? E era muito sofrido, muito sofrido. Ai, gente, só de lembrar me dá uma coisa assim. Porque eu saí muitas vezes do quarto chorando mesmo. Chegava na sala com a Alan e eu dizia assim, eu não aguento mais botar ele pra dormir. Eu amava colocar o bebê pra dormir. Minhas primas, assim, quando nascia, eu amava, porque eu achava tão bonitinho o bebê adormecendo, fechando o olho e dormindo. Mas o meu filho, me fez, assim, não gostar de botar o bebê pra dormir. Sério mesmo, eu não gostava de colocar ele pra dormir, porque era muito trabalhoso. Então, assim, eu saía do quarto muitas vezes arrasada. Então, não tava funcionando, porque eu tava ninando ele e não tava adiantando, ele não tava dormindo. Justamente por essa relação não saudável que ele tinha com o sono, de não saber os sinais de sono dele e que podia adormecer sozinho. Ele sempre precisava da minha ajuda, e era assim, uma ajuda onde eu tinha que forçar ele a dormir. Não era uma ajuda simplesmente assim, mamãe me ajuda, eu tô precisando dormir, e eu ajudar ele e ele dormir, sabe? Eu tinha que forçar, impor o sono a ele, então assim, era muito complicado. E aí quando eu decidi que isso ia mudar, eu comecei a fazer o seguinte, como eu falei, né, eu entrava no quarto e lutava com ele, era uma luta corporal mesmo, assim, de tentar encaixar ele de uma posição para que ele dormisse, até que ele relaxasse e dormisse. Então eu parei de fazer isso. Eu chegava no quarto, eu dava um mamar, eu tirava ele do peito e ficava sentada na poltrona. E o que é que eu fazia? Eu sentava assim na poltrona, botava ele aqui e ficava, até botava as pernas assim em cima da cama e ficava parada assim. E eu era um colchão assim, eu ficava parada e ele se movimentava por toda a poltrona, se virava de baixo para cima, ia para minhas pernas, voltava. E eu deixava. Como eu falei, eu me preparei muito psicologicamente. Então eu sabia que eu ia pro quarto sabendo assim, eu vou passar 40 minutos a 1 hora ali com ele até ele dormir. E era basicamente isso que acontecia. Eu ficava lá na poltrona e ele se mexia para um lado, se mexia para o outro. Como eu falei, ele não tinha noção que ele estava com sono. Então ele se mexia tentando entender o que estava acontecendo ali com o corpo dele. Então ele se mexia e passava muito tempo, umas meia hora, gente. Meia hora, 40 minutos certinho, que ele ficava ali se mexendo. E aí ele começava, depois desse tempo, ele começava a se mexer e aí passava 2 segundinhos assim parado. Aí se mexia, passava 2 segundinhos parado. Eu disse, pronto, agora ele tá entendendo que ele quer dormir. E nesse momento eu ofereci o ninar pra ele. Se eu levantasse pra ninar e ele começasse aquela luta corporal de novo comigo, eu sentava novamente na poltrona e ele passava por todo o processo de novo. Se mexia, começava a relaxar, eu levantava e oferecia o ninar. Então foi esse processo que eu fiz por muitos e muitos dias. Eu ficava na poltrona, quando ele começava a relaxar, eu oferecia o ninar em pé pra ele. E aí se tornou mais rápido dele dormir, ao invés de ficar naquela luta ali com ele, forçando o sono a ele. Nesse processo na poltrona, ele não chorava, ele só resmungava, ficava às vezes me mordia, às vezes ficava batendo assim em mim, ria, fazia um monte de coisa. E eu ficava parada estática e no breu, quarto um breu e eu parada.
E fiquei nesse processo por algum tempo, até que evoluiu. E eu não precisava mais ficar nesse processo da poltrona. Ele mamava, já saía do peito sonolento, eu levantava, já oferecia o ninar e ele já dormia. Uma coisa também pra mim impensável, sabe? Mas evoluiu. Porque esse processo na poltrona ajudou ele a entender que era hora de dormir, que aqueles sinais que ele estava sentindo era o sono. Esse processo me ajudou a não ficar batalhando com ele e ajudou ele a entender que era sono que ele estava sentindo. Então ele começou a aceitar o ninar com mais facilidade. E aí começou o processo de mamou, ninou, dormiu, mamou, ninou, dormiu. E aí vem o próximo passo. Lembra que o ninar tinha várias associações? Pois bem, eu fui diminuindo uma a uma. Então, eu escolhi a que eu ia ficar por último, que no meu caso era o chiar com a boca, que eu ficava... Por quê? Eu pensei, se eu fizer o processo todo e por último quiser colocar ele no berço, eu colocando ele no berço e fazendo chiar, eu consigo botar ele pra dormir. Mas se eu quiser deixar por último o balançar, o movimento, ele no berço não vai encontrar o movimento. Até o ruído branco parece o meu chiado. Então se eu for tirando o movimento e ele estiver no berço sem o movimento, mas estiver com o ruído branco, ele pode, com o chiado do ruído branco, emendar o som. Não sei se faz sentido pra vocês, mas é fazer sentido na minha cabeça. Então eu comecei a diminuir o movimento. Ele mamou, saiu do peito, oferecia o ninar. E aí eu comecei a diminuir o movimento. Se eu andava pra frente e pra trás, eu comecei a ficar parada, balançando ele, chiando. Fiz isso por vários dias. Quando ele começou a aceitar o ninar só balançando, chiando, eu parei o balançar. Às vezes começava o ninar balançando, parava e ficava. Reclamou, ele... Sendo que tinha uma diferença dele reclamar porque queria um movimento e reclamar porque, tipo assim, sabe quando ele tá querendo pegar no sono, mas, tipo, dá uma reclamadinha? Basicamente era isso. Então vamos lá. Eu começava a ninar com todas as associações, aí ia diminuindo, parava aqui, ó, ficava parada. Ele reclamou, eu começava de novo, aí parava. Começou a aceitar, no próximo ninar eu não fazia mais o movimento de andar, era só balançando e começou a aceitar isso aqui, eu parava o balançar. Reclamou, balançava um pouquinho, parava. Balançava um pouquinho, parava. Começou a aceitar isso aqui, eu levantava, ficava em pé e ficava só. Eu sei que parece inacreditável seu bebê fazer isso. Eu também não acreditava que ia acontecer com o meu. Mas se ele tá com a barriguinha cheia, sonolento, no horário certo de dormir, sem estar exausto, ele vai começar a aceitar isso. E aconteceu isso com o Oliver. Dando todas essas coisas certas, sem nenhuma vacina, sem nenhum dente nascendo, ele começou a aceitar. Mãe, hoje o dente dele tá nascendo, o que é que você fez? Eu faço o que eu tiver que fazer pra ele dormir porque ele tá com dor. Mas aí, passou esse aqui, passou o dente, não tá doendo mais, e volto pro ninar anterior, até onde ele tá aceitando. Ofereceu o ninar balançando. Não tá aceitando, eu vou andar. Balançando e andando, balançando e andando. Agora aceitou? Eu paro andar, fico só no balançar de novo. Então assim, eu vou oferecendo, vendo até onde ele aceita, sabe? E assim eu fui diminuindo todas as associações, uma por uma, dele. E ele começou a dormir apenas comigo em pé. O que pra mim era impensável, gente. Ele dormir sem movimento pra mim era impensável. Mas ele começou a aceitar. Foi só diminuindo gradativamente. E uma coisa, muitas técnicas que eu vi faziam assim, começa pela rotina noturna, começa pela rotina noturna. E faz sentido pela questão da melatonina, mas pra mim não fazia sentido à noite eu não ninar ele e durante o dia ninar. Ele ia ficar tipo assim, mas como assim? Eu durmo de dia de um jeito e de noite de outro? Então, pra mim, foi toda a rotina fazendo da mesma forma. Não ninava de dia, não ninava de noite. Ou ia tirando as associações tanto de dia quanto de noite. E aí, nesse processo de aceitar o ninar mais parado, eu comecei a colocar ele no berço mais acordado. Porque antes eu ninava, esperava ele dormir,
tá naquele sono pesado e colocava no berço. Nesse momento ele já estava aceitando o berço melhor. Então eu comecei o processo de colocar ele mais acordado no berço. Assim como eu tirava ele antes, né, comecei a tirar antes dele adormecer no peito, a mesma coisa. Tá aqui, tá adormecendo, colocava no berço. Precisei colocar e tirar ele do berço algumas vezes até ele aceitar ir mais acordado para o berço. Também, mesma coisa, processo, dias passando, fazendo, oferecendo, acordando, voltando. Sempre foi um processo, não foi algo linear, não foi algo que ele aceitou do dia pra noite. Hoje ele vai completar 8 meses, então eu tô fazendo isso desde os 6. E uma coisa que ajudou muito nesse processo foi a madrugada. Então ele acorda de madrugada pra mamar, eu dou o mamar, ele tá de barriga cheia, tá morrendo de sono, que é de madrugada, eu coloco ele acordado no berço. É mais fácil ele entender, sabe, que precisava dormir, porque ele tá ali sonolento demais. Não tem força nem pra reclamar. Então vai ser forçado, de certa forma, a adormecer sozinho. E aí ele vai entendendo que pode adormecer sozinho em outros horários também. Então foi uma coisa que ajudou bastante, foi a madrugada. Eu pegar de madrugada e colocar ele acordado no berço. Por isso que é um processo tão trabalhoso, porque aconteceu sim dele acordar algumas vezes de madrugada, eu precisar passar pelo processo todo de botar ele pra dormir novamente. Mas é o que funciona, é o que ajuda. O que ajudou ele realmente a entender que ele pode adormecer sozinho. Uma coisa que eu queria falar pra vocês é: tenha empatia com seu bebê. Tenha empatia, gente. Uma coisa que tem dia que ele aceitava esse processo, tem dia que ele não aceitava, tinha dia que ele precisava mais de carinho, mais de colo, tinha dia que ele precisava mais do peito. Por exemplo, aconteceu já dizer assim, não, ele tem que ter pelo menos um intervalo de 4 horas entre uma mamada e outra madrugada. Concordo. No dia a dia isso aí é o ideal, mas tem dia que a gente tá com uma fome maior. Então, se eu vejo que ele não mamou direito durante o dia, ou, por exemplo, o ar tá mais seco, então ele vai sentir mais sede, eu ofereço o peito antes do intervalo adequado. Então, eu tenho empatia, sabe? Eu entendo que é um bebê, eu só realmente queria melhorar a relação dele com o som. Então, o processo foi o seguinte: tirar ele de dormir do peito. Então ele foi de dormir no peito para dormir sendo ninado. Tirar todas as associações do ninar, todas as associações e os movimentos do ninar. Pouco a pouco, mas fui tirando. E aí ele começou a dormir apenas no colo, sem o ninar, né? Sem balançar, sem movimento. Evoluir para ninar na cadeira. Então eu dava o mamar, tirava ele do mamar, apoiava ele em mim e ficava na cadeira balançando. A minha cadeira de amamentação balança, então eu balançava um pouquinho e parava. Não aceitava, levantava, ninava um pouquinho em pé, sentava. Aí sempre que ele reclamava mais, eu levantava, ninava ele um pouquinho em pé. Ele deu uma relaxadinha, ainda acordado, eu sentava. E aí é o mesmo processo. Aceitou, ótimo, espero ele ficar adormecido ali, né, ficar sonolento, e coloco no berço ainda acordado. Se não aceitar, é todo o processo novamente. Levanto, fico em pé um pouquinho, aí aceitou, relaxou, sento. Hoje eu já estou no processo além. Eu fico na cadeira, mas já sem o movimento. Então, dou mamar, terminou de mamar, às vezes eu tiro, às vezes ele mesmo larga, pego, apoio ele em mim e fico na cadeira sem movimento, e ele consegue adormecer ali, pegar, ficar sonolento, e aí eu coloco no berço. E uma coisa que acontece é que, por exemplo, às vezes quando eu tava ninando ele em pé, ele ficava tentando mudar de posição, porque às vezes ele não quer dormir em pé, ele quer dormir deitado, ou dormir de um lado, dormir do outro, quando eu tava ninando ele em pé, né? Então na cadeira eu faço a mesma coisa. Ele não tá aceitando uma posição, eu ofereço outras posições antes de oferecer ficar em pé. Então eu fico lá na cadeira e ele fica tentando mudar de posição até achar uma posição e aceitar dormir na cadeira. Eu sempre vou insistir naquilo que eu quero aplicar. Então, se eu quero aplicar o ninar em pé sem associações, eu vou oferecer alguma associação, sei lá, vou dar uma batidinha no bumbum, mas vou parar porque eu quero que ele fique sem associações. Então, eu vou sempre insistir naquilo que eu quero aplicar. Se eu quero que ele aceite a cadeira, eu vou ficar na cadeira até ver que realmente, não, ele não tá aceitando a cadeira hoje, aí eu levanto. Então, eu vou sempre bater na tecla daquilo que eu quero que ele aceite
no próximo passo, né? O que seria a seguir. Ofereço um pouco do ninar, mas insisto em sentar na cadeira. Então vai ser sempre assim, sabe? A gente consegue voltar um pouquinho, mas sempre insistindo no que a gente quer que ele aceite a seguir. Inclusive na madrugada, tá? Nos despertares da madrugada. Quando ele acorda, ele mama. Eu faço o mesmo processo. Eu só deito ele em cima de mim. Relaxou, vai pro berço. E aí vai pro berço ainda acordado. Se ele tiver mais desperto, eu ofereço um ninarzinho a mais, porque eu quero que ele durma, que ele tem problema pra dormir, tem dificuldade pra dormir. Então eu ofereço a mais, sabe? Eu nino mais fortemente, ou ofereço um balançar da cadeira, ofereço uma coisinha a mais pra que ele relaxe. Relaxou, eu paro. Então assim, como eu falei, eu tô no processo hoje da cadeira sem movimento. E eu já sei os próximos passos, porque eu quero sim que ele tenha autonomia, mas eu vejo esse processo a longo prazo. Então eu acho que assim, lá pro 1 ano, eu espero que ele esteja, né, com autonomia, dormindo sozinho, talvez fazendo uma rotininha da noite, lendo uma história e saindo do quarto pra ver se ele dorme sozinho. Então nos próximos passos, eu penso em trazer a cadeira de amamentação aqui pro quarto dele, porque eu penso também em desfazer o quarto compartilhado. Então eu penso em trazer a cadeira de amamentação pra cá, fazer toda a rotina aqui, dar o mamar dele aqui e levar ele pro quarto já pronto pra dormir, entendeu? Então dou o mamar, ele fica aqui na cadeira comigo, relaxou, eu boto ele no berço lá no meu quarto pra ele dormir. E aí futuramente eu trago o berço dele pra cá, faço todo o processo aqui e ele vai dormir aqui. E nesse processo todo, muitas vezes a gente vai pensar que não tá evoluindo. Muitas vezes você vai pensar que não está evoluindo, que seu bebê não tá aprendendo nada. E eu tive esse pensamento. Até que um dia a gente precisou fazer um exame no Oliver. E voltamos pra casa, tinha passado do horário da soneca dele, mas ele não tinha dormido, ele observa tudo, tava muito agitado, assim, olhando ao redor. E aí já tinha passado da soneca, só que eu disse, ele vai dormir só quando chegar em casa, né? Botei ele no bebê conforto, botei ele no carro e ele dormiu sozinho. Então assim, era algo impensável. O Oliver, quando tava com sono, que estava no bebê conforto com sono, ele se esguelava, chorava desesperadamente, porque ele precisava do braço, ele precisava das associações, do movimento para dormir. E aí eu pensava que mesmo com todo esse processo, ele não estava evoluindo nada. Até que eu botei ele no bebê conforto, ele fechou o olho e dormiu. Simplesmente fechou o olho e dormiu. Eu fiquei sem acreditar realmente. Então, às vezes, você no processo vai pensar que não tá evoluindo, mas tá. Já aconteceu dele dormir no bebê conforto. Já aconteceu dele voltar a dormir sozinho na madrugada. Acordou, teve que despertar na madrugada. Eu ouvi o chorinho e ele voltou a dormir sozinho. Já aconteceu de eu estar olhando na babá eletrônica lá da sala e ele no quarto. E eu olhando na babá, ele acordar, se sentar, dar uma choradinha assim, deitar e voltar a dormir. O que também era impensável pro meu filho. Sendo que o meu bebê é um bebê que acorda muito cedo. Quem me segue no Instagram sabe que ele acorda muito cedo. Só que tava uma época nesse processo de treinamento onde o Oliver tava acordando 3, 4 horas da manhã. Que não tava dando, né? Não tava legal. E aí eu peguei uma dica desse canal da Laura Lota, se eu não me engano o nome dela, que é justamente essa questão da gente conversar com o bebê com ações e não com palavras. Então, pra ele entender que não era a hora de acordar, não era a hora de começar o dia, eu precisava mostrar pra ele com ações que não era a hora de começar o dia. Então, o que eu comecei a fazer? A rotina de bom dia. Como a gente tem a rotina da noite, como a gente tem a rotina de soneca, que os sinais vai mostrando para o bebê que é a hora de dormir, a gente também tem que ter uma rotina do bom dia, que vai ter ali os sinais do bebê entender que é a hora de acordar. Então, o que eu comecei a fazer? A rotina do bom dia consiste em você ter essa sequência de ações que vai mostrar pro bebê, agora a gente começou o dia. O que eu já fazia mais ou menos, que era trocar a fralda, tirar o pijama, mas eu comecei a incluir coisas. Então, por exemplo, ele acordou, eu abro a porta do quarto, deixo entrar a luz, desligo o ar-condicionado, vou falando com ele, bom dia meu filho, vamos começar o dia. Você pode abrir a janela, só que minha janela é muito bem vedada para não entrar luz, então eu comecei a abrir a janela do quarto dele. Pego ele, venho aqui pro quarto dele, abro a janela do quarto dele, dou bom dia ao mundo, né? Bom dia mundo, começamos o dia, boto ele no trocador, troco a roupa dele, troco a fralda. E essa é a nossa rotina do bom dia. Então, se eu não faço isso,
ele tem que entender que ainda é preciso dormir. Então, às vezes, ele tem despertares, principalmente nos saltos de 3, 4 horas da manhã, que no caso, eu fico com ele, dou às vezes o mamar, se for hora do mamar, fico com ele na poltrona até ele dormir novamente. No começo, que eu quis instaurar essa rotina do bom dia, foi muito difícil. Às vezes eu precisava muito insistir, eu precisava ninar ele para que, sei lá, ele dormisse pelo menos 5 minutos para que ele entendesse. Eu despertei, mamãe não fez a rotina do bom dia, não é para eu acordar. Aí ele dormia 5 minutos. Quando ele acordava, eu fazia a rotina do bom dia para que ele entendesse. Quando mamãe fizer isso, é porque realmente para eu acordar. Se ela não fizer, eu posso dormir novamente. Então, às vezes, eu insistia muito para que ele dormisse. Às vezes, ele dormia 5 minutos. E aí, eu acordava e fazia essa rotina do bom dia. Isso o quê? 5 horas da manhã, 4 horas da manhã. Mas para que ele entendesse com ações quando era a hora de acordar. Se eu não fizesse, ainda é hora de dormir. E isso ajudou bastante, sendo que o Oliver é um bebê que ele dorme muito cedo. É 6 horas da noite, no máximo, que ele dorme. Então, ele dorme muito cedo, não dá pra eu exigir que ele durma até 8 horas da manhã, por exemplo. Então, ele dorme 6 horas da noite e acorda 5 da manhã. Duas coisas que também ajudaram a ele não acordar tão cedo foi a resolução, né, a descoberta das alergias e a dieta e tudo mais. E também a fralda de boa qualidade, que não tava vazando mais. Às vezes ele dormia, a fralda vazava, e aí era um processo trocar a roupa dele e tal, pra que ele não despertasse, era muito difícil. Agora, pra finalizar, algumas dicas de mãe pra mãe, sabe? Se você fez ali sua rotina, se eu faço a rotina, desacelerei ele, cheguei no quarto, percebi que ele não vai dormir, eu desisto, eu saio do quarto. Sabe por quê? Senão eu vou voltar para aquela luta de tentar botar ele para dormir, vou me desgastar, vou desgastar ele. Então eu prefiro sair e oferecer depois. Percebi que ele tá com sono, depois de meia hora, 40 minutos, percebi que ele tá com sono, volto e ofereço de novo a soneca. Uma coisa também que aconteceu já foi de oferecer a soneca antes, porque ele tava com o dentinho nascendo, tava meio molinho, viu os sinais de sono, ofereci a soneca e ele dormiu mais. Então, nesse processo de instaurar a rotina da soneca, onde ele vai ter sonecas menores, pode ser que ele precise de mais sonecas. Então é bom observar os sinais de sono dele. Você foi oferecer a soneca, ele não vai dormir, tá agitado, tá falando, no caso do Oliver, ele fica falando, gritando, rindo. Eu percebo que ele não vai dormir, eu saio e ofereço quando de fato ele quiser dormir. Uma coisa que me ajudou bastante no processo, assim, onde eu estava ninando ele pra saber se tava na hora de botar ele no berço, era o seguinte: eu tô aqui ninando ele. Tô aqui ninando, ou parada, né, em qual estágio você esteja. E aí eu fazia assim, ó. Tô aqui com a mão segura nele. Soltei, só levantava a mão assim. Se ele se mexesse, se ele mexesse um músculo, eu sabia que não tava na hora ainda de colocar no berço. Mas se ele ficasse paradinho, já tava pronto, já tava na hora de ir pro berço. Então isso me ajudou a entender qual era o momento de colocar ele no berço lá no começo, onde eu tava oferecendo o ninar. Quando você tá nesse processo de ensinar ao seu bebê, ele pode sim entrar no efeito vulcânico, que é aquele efeito de chorar descontroladamente, de entrar naquele estágio de desespero, porque ele tá frustrado, porque ele tá aprendendo uma coisa nova, ele tá frustrado porque ele quer o ninar, ele quer o balançar, ele quer o anterior. Então, se ele entrar nesse efeito vulcânico, uma coisa que eu aprendi é: sai do ambiente, vai, no caso aqui em casa eu vou pro corredor, caminhar com ele no corredor, sair do ambiente. Às vezes, durante o dia, ele entrava nesse estágio de chateação extrema. Então, às vezes, só de falar o nome dele calmamente, ele tava lá chorando, eu falava assim: Oliver, calma, mamãe tá aqui. Com a voz muito calma: Oliver. Só de chamar o nome dele, às vezes ele saía, sabe, daquele transe. Ou eu ia e abria a porta. Como eu falo, o quarto tá um breu. Então, às vezes, abrir a porta, ele abrir o olho, ver uma luz, ele já se acalma. Então, quando ele entrar nesse efeito vulcânico, tanto de dia quanto de noite, ofereça essas coisas, sabe? Sair do quarto, falar com a vozinha calma, dar um pontinho de luz, se for o caso, para que ele saia daquele lugar, saia daquela frustração que ele tá
e aí você traz a calmaria. Por isso que eu me preparei tanto psicologicamente, porque eu sabia que eu ia ter que estar muito centrada e muito focada no que eu queria. Então é importante você ter essa calmaria, ter essa, até às vezes frieza mesmo, porque você quer se estressar, sabe? Você quer estar ali a flor da pele, mas ter um pouco de frieza nesses momentos é importante para passar uma certa tranquilidade pro bebê. Uma coisa, se você puder dividir a carga com alguém, é interessante. Se você puder dividir essa questão do botar pra dormir com outra pessoa, estrutura uma rotina que funcione tanto pra você quanto pra outra pessoa. Com o Oliver isso não funcionou, como eu falei, tem que ser uma rotina muito estruturada pra ele, mas se você conseguir dividir vai ser muito bom. Se você conseguir com que o seu bebê durma de mais de uma forma, também é super interessante. O Oliver, ele tem que ter essa rotina estruturada, mas, por exemplo, se eu fizer toda a rotina de desacelerar, vou fazer uma rotina aqui de soneca e tentar botar ele dormir balançando na rede, não funciona pra ele. Então, se você conseguir oferecer pro seu bebê mais de uma forma de dormir, é também interessante. Uma coisa também que eu faço que ajuda ele a acalmar quando ele tá muito nervoso é respirar alto. Eu percebo que ele tá agitado, então eu começo bem alto e isso ajuda ele a se acalmar. Então tenta aí também na sua casa. Quando você for segurar o bebê, tanto no ninar quanto no oferecer a cadeira, né, no ninar na cadeira, eu não seguro o Oliver muito apertado. Porque se eu segurar ele muito apertado, ele vai procurar esse apertar, essa segurança no berço, coisa que ele não vai ter. Então eu tento ser só o colchão. Então eu fico lá na cadeira, seguro o máximo assim, ele embaixo e em cima, pra que ele não caia, né, se ele fizer algum movimento. Mas eu tento ser só o apoio pra que ele durma. Então eu faço isso para que ele não procure o apertar, o aconchego no berço que ele não vai ter. Quando eu vou levantar da cadeira, eu tento não fazer esse movimento para frente, porque pode dar a impressão que ele vai cair e ele despertar. Então quando eu vou levantar da cadeira, ele tá aqui, eu levanto pra cima, pra que ele não tenha a impressão que vai cair. Quando eu vou colocar ele no berço, eu seguro ele um pouco mais forte, porque eu justamente vou fazer já esse movimento que ele pode ter a impressão que vai cair. Nem a câmera mais aguenta meu falando, já descarregou. Eu coloco ele no berço assim, né, tô assim com a mão aqui na cabeça e a mão aqui no bumbum. Coloco ele no berço, tiro essa mão, o bumbum está no berço. E agora, com essa mão aqui, eu venho, seguro a cabeça e ponho a cabeça no berço. E aí, essa foi a forma que a gente achou de transferência melhor, assim, pra ele no berço. Sendo que hoje em dia, como eu boto ele já acordado ainda, né, no berço, ele já meio que sai, se desvencilha, assim, do meu braço e vai achar a posiçãozinha dele pra dormir. Porque eu coloco ele de lado, mas ele prefere dormir de bruços, então quando eu vou descendo assim pro berço, como ele tá acordado, ele já meio que sai e acha a sua posição pra dormir. E assim, gente, sem falar nas coisas que são importantes para uma soneca muito boa. Então, ter uma rotina, né? O Oliver sabe que a primeira soneca é depois do café da manhã, a segunda soneca é depois do banho e a terceira é depois do almoço. Eu sempre dou as mamadas entre as sonecas, para ele ter uma alimentação sem ser só a mamada antes da soneca, a fralda sequinha, trocar a fralda, e tudo isso contribui, né, para uma soneca boa e para uma noite boa de sono também. Ponto, gente. É esse bebê aqui, ó, que dá esse trabalho todo, que precisou aprender a dormir, né? Ah, um detalhe, uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês. A soneca dele, como eu falei, antigamente era 20 minutos, meia hora. Às vezes no braço mesmo, tava sendo 40 minutos no máximo. Dava 40 minutos e ele acordava. E hoje em dia não. Ele tá tirando sonecas de 1 hora, de 1 hora e meia, já chegando algumas a 2 horas. Então assim, tem sido bênção todo esse processo. Valeu a pena! Eu quero evoluir mais pra que ele durma melhor durante a noite. Mas o que eram 8 despertares caíram pra 2, 3, às vezes. Então assim, evolui bastante. E vamos melhorar, né, meu filho? O céu é o limite. Vamos dormir mais. Vamos dormir mais. Mamãe quer acordar 10 horas da manhã, fechado? Tchau.